Tudo bem, pessoal, então vamos começar a nossa 14ª aula do nosso curso de PHP. Nessa nossa 14ª aula nós vamos falar sobre métodos e variáveis estáticas. Começando pelas variáveis, que são variáveis estáticas. Bom, variáveis estáticas ou propriedades, estáticas são atributos de uma classe. São dinâmicas como as propriedades de um objeto, mas estão relacionadas à classe. Como a classe é uma estrutura comum a todos os objetos dela derivados, propriedades estáticas são compartilhadas entre os objetos de mesma classe. O que quer dizer isso? Então, quando eu tenho uma variável no comum, digamos assim, uma variável não estática, normal, eu tenho um valor de variável para cada objeto, certo? Eu tenho uma variável distinta para cada objeto. Cada objeto tem a sua variável nome, digamos, de uma pessoa, nome, endereço. Cada objeto tem a sua variável. Quando nós temos uma variável estática, ela está relacionada não ao objeto, mas sim à classe em si. Então, quando eu tenho um atributo nome, esse nome é compartilhado por todas as pessoas. E quando eu modifico esse nome, essa modificação é feita em todas as pessoas. Então, se eu tenho, por exemplo, uma classe pessoa e uma propriedade estática idade, e eu crio duas pessoas, João e Maria. Se eu alterar em João a propriedade idade, e se eu mostrar essa propriedade, pedir para mostrar o valor dessa propriedade em Maria, Maria vai ter a mesma idade que João, mesmo que eles não tenham a mesma idade de verdade, Então, quando eu modifico uma propriedade estática em um dos objetos, ele automaticamente vai mudar em todos os outros, porque afinal é a mesma variável, então é o mesmo valor que é compartilhado por todas as classes. Métodos estáticos. Métodos estáticos podem ser invocados diretamente da classe, sem a necessidade de instanciar um objeto para isso. Para executar um método estático, basta utilizar a sintaxe: nome da classe, nome do método. Bom, qual é a vantagem do método estático, e o que é então o método estático? Bom, o método estático, como a variável estática, ele é relacionado à classe, então não ao objeto, Toda a propriedade estática não é relacionada a um objeto e sim a sua classe. Então, para mim executar um método de estático, eu não tenho um objeto, então eu não posso botar João correr, João, uma setinha, correr, que é para a gente executar o método correr de João. Não, eu vou executar o método correr da minha própria classe, então eu não preciso de um objeto, eu simplesmente chego, vou incluir a minha classe e não preciso criar nenhum objeto para executar nenhum método na minha classe, esse método sendo estático, claro, Então, se eu tenho um método estático, eu posso simplesmente botar o nome da classe, o nome do método, e ele vai ser executado da mesma forma, mesmo que não tenha um objeto, Então, para ficar mais simples a gente entender, então, vamos fazer um exemplo simples, prático, aqui no nosso abrir o Dreamweaver, criar uma nova pasta, chamar de aula 14 e vamos criar uma nova classe, um novo arquivo. A gente vai fazer um catálogo, de softwares. Então, catálogo catálogo.class, certo? Eu vou criar uma classe chamada catálogo, que a gente vai criar um catálogo de softwares, que é uma ideia diferente que eu tive para a gente desenvolver essa aplicação, utilizando métodos estáticos. Podem existir outros diversos projetos podem ser criados com métodos estáticos, mas a gente vai usar esse porque é bem simples, a gente não precisa de muitas propriedades. Então, class catálogo criamos a classe catálogo. Como é que a gente faz para criar um operador uma variável estática? Então a gente bota o operador static seguido da variável. Eu vou colocar aqui, a gente pode colocar o atributo quantidade ou numerador. Vou botar assim, numerador, para ficar melhor, para a gente entender qual vai ser a função dele, que na verdade ele vai definir qual é o nome, o numerador não, índice, que aí vai ficar bem
bem simples de entender o que é realmente, para que serve essa propriedade estática, né? Bom, o que eu vou fazer agora? Feito isso, eu vou criar um construtor. Então, function underline construct né? E nesse construtor eu vou passar o seguinte: eu vou passar o índice, eu vou passar o meu índice e algumas informações sobre ele também, claro. Essas propriedades não precisam ser estáticas, então vamos criar algumas propriedades não estáticas que vão ser de propriedade de vamos melhor assim, como a gente vai fazer para mostrar. Vamos passar o índice primeiro, depois eu vou pensar nisso. O índice. Aí o que eu vou fazer? Eu vou usar o operador self para dizer que é o índice, a variável que eu estou falando aqui, ó, self, dentro da minha própria classe, né? Então self índice, né? A minha índice eu vou agregar aqui, não precisa desse índice. Cada vez que eu criar um objeto eu vou agregar automaticamente, eu não preciso passar esse parâmetro por enquanto, né? Certo? E eu vou pagar uma propriedade i para receber o meu índice, né? Eu vou pegar a propriedade do meu índice para mostrar na tela cada vez que eu criar um novo objeto. Echo. Se eu criar um novo objeto, eu vou mostrar na tela a seguinte propriedade, aspas duplas, né? Que a gente tem que usar porque a gente vai colocar uma propriedade direta, ó, nova aplicação. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos botar só aspas simples para ficar melhor. Nova aplicação criada, número do índice, dois pontos, espaço, ponto i, né? Ponto i, ponto, ou simples mesmo, e br, quebrar uma linha, né? Pronto. Então vou mostrar o que? Cada vez que eu chamar a minha aplicação, eu vou acrescentar um valor ao meu índice, né? Eu vou dizer que o meu índice vai começar com 0, então eu já posso atribuir o valor de 0 a ele, né? Então cada vez que eu chamar o meu índice eu vou agregar um valor, eu não preciso colocar o 0, porque a variável já vai ser instanciada com 0, né? Mas como eu estou agregando um valor ao meu aqui eu estou agregando um valor a ele, né? Ele vai entender que é estético, mas eu vou colocar o 0 para ficar mais simples de vocês entenderem, né? Que isso é uma propriedade de numérica e aqui ele acrescenta um valor, então vai ser 1 assim que a primeira aplicação for chamada, né? Feito isso, então a gente pode salvar aqui e vamos ao nosso index. Novo arquivo, um index.php. No index, então, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai usar PHP, certo? E aqui a gente vai fazer o seguinte: a gente vai inclui a minha classe catálogo.class.php. Incluir minha classe para eu poder usar os objetos dela, né? E então eu vou criar um novo objeto, né? New catálogo, né? Que é a nova aplicação. E vou chamar essa aplicação
Ah, isso também, uma coisa bastante interessante sobre aqui, a gente tem que colocar aqui o nome da aplicação, né? Nome, vamos passar o nome da aplicação só pelo construtor e vamos agregar uma nova aplicação criada, passo ponto nome, ou vou botar assim, aplicação foi criada, número do índice tal, né? Isso é uma coisa que vai ficar bastante interessante a gente passar. O nome da aplicação, então vamos usar os nomes de softwares aqui, né? Photoshop, nova aplicação, né? No catálogo vamos botar aqui o próprio Dreamweaver, né? E outra aplicação aqui, meu catálogo, vamos colocar aqui um Flash, né? Salvar. E vamos pegar agora e vamos utilizar o que? A nossa variável estática, né? Porque a gente criou ela aqui, que é o nosso índice, né? Vamos tirar ele daqui para a gente poder entender como é que ele vai funcionar. Bom, foi fazer isso aqui, foi criado, certo? Vou mudar aqui para poder usar o índice lá embaixo, para não mostrar já direto, né? Vamos colocar assim, ó, eco total do índice, né? Total do índice. Aí vamos botar um espacinho mais a nosso catálogo, dois pontos, o índice, né? Ponto, dá um BR para quebrar a linha, certo? Então a gente já tem aqui a nossa aplicação. Eu criei 3 aplicações e vamos rodar a aplicação, o nosso código, né? Para a gente ver o resultado desse código, o que ele vai exibir na minha tela, né? Ele vai exibir para mim as 3 aplicações e vai exibir que existem 3 valores, né? Ou seja, 3, vai aparecer o índice como 3. Ó, a aplicação Photoshop foi criada, a aplicação foi criada, a aplicação Flash foi criada e o total do índice é 3, né? Então, em nenhum momento eu disse para ele mudar aqui, a não ser quando o construtor é criado, certo? Ó, cada vez que eu mudar aqui, né, eu posso simplesmente vir aqui, vou mostrar mais uma vez, né, o total do índice é tal, e eu vou de novo copiar essa parte aqui para não perder muito tempo e vou fazer uma nova aplicação e ele vai me mostrar outro software utilizado aqui. Vamos ver aqui o Eclipse, né? Bom, Eclipse SDK, que é um que eu usava, né? Eclipse SDK. Vamos rodar a aplicação de novo. Ó, os 3 primeiros vão ser criados, isso vai ser 3, quando eu chamar criar o Eclipse vai ser 4. Ó, Photoshop foi criado, Dream foi criado, Flash foi criado, o número do índice atual era 3, criei a aplicação Eclipse, agora é 4. Em nenhum momento eu agreguei qualquer valor a não ser diretamente pela variável estática, então nenhum dos novos objetos, né, pode perceber que cada vez que eu crio um objeto ele aumenta o valor da quantidade,
porque ele é uma propriedade estática que está relacionada à minha classe e não a cada objeto. Senão seria 1, né? Cada vez que eu criasse um novo objeto, a quantidade desse objeto seria 1. Bom, agora utilizando um método estático, né? A gente vai utilizar agora um método estático. Como é que a gente faz para utilizar um método estático? Bom, um método estático a gente pode fazer da seguinte forma: static, né? Function. Static function. Vamos ver assim, como é que a gente poderia usar. Vamos colocar informações. Informações. Como a gente ainda não trabalhou com matriz, a gente não vai poder dar uma informação sobre exatamente sobre cada software, mas a gente pode fazer uma mensagem genérica para isso, né? O que a gente vai fazer? A gente dá um echo do que? Primeiro, para a gente dar uma quebra de linha anterior, e vamos colocar assim: todos os softwares relacionados nesta listagem têm seus direitos reservados aos seus desenvolvedores e proprietários. Certo? Uma mensagem genérica sobre a função, né? Sobre uma mensagem que, ou seja, que vai ser gerada por todos os meus objetos, né? Assim que eu chamar essa função para minha aplicação, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Na minha após toda essa criação, né? Vamos tirar essa última linha aqui e vamos colocar o índice de baixo só no último, lá no finzinho, e vamos colocar meu catálogo, dois pontos, informações, ponto e vírgula. Então eu vou mostrar as informações de uma forma estática, né? Todos os softwares relacionados nessa listagem têm seus direitos reservados aos seus desenvolvedores e proprietários. Ponto. Fechou. Aqui a mesma coisa, fechou, e vamos rodar a aplicação. Vê que eu chamei somente a classe, né? Não chamei nenhum objeto. Então, por a gente não estar trabalhando dentro com matriz, a gente não pode adicionar apenas um software, né? Então, especificamente, mas quando a gente estiver trabalhando com matriz, a gente pode dar uma mensagem para cada tipo de software, né? A gente até pode fazer um switchzinho, né? Ó, todos os softwares relacionados a essa listagem têm seus direitos reservados a seus proprietários, a seus desenvolvedores e proprietários, né? O total do índice é 4. A gente pode fazer uma mudançazinha aqui, lá, bem rapidinha na nossa função estática, né? Vamos só acrescentar uma coisinha aqui que a gente viu, né? Todo mundo lembra aí do switch, né? E eu vou passar para ele o seguinte: um índice, e eu vou pegar esse índice aqui, ó, no switch, e vou pedir para ele fazer o seguinte: case 1, né? Como a gente tem uma listagem completa que a gente consegue conhece só as 4 aplicações. Case 2, né? Vou tirar essa primeira aqui. A gente tem uma listagem
como a gente está num exemplo simples, a gente só tem 4 aplicações, eu vou criar uma aplicação para cada um dos, aqui é o 3, não 4, para cada um dos softwares, né? Echo. Qual o primeiro software? Falta fechar lá embaixo, né? Default e vírgula, né? Fechou o default lá embaixo. Bom, primeiro, o que é o primeiro software a ser criado? Né? O primeiro software é o Photoshop. Então, o Photoshop é, vou botar assim, é um software da Adobe, né? Vamos botar assim, software da Adobe. Só uma mensagem para cada um deles, né? Dreamweaver Flash também é da Adobe. Uma mensagem bem genérica, né? Mas baseado para cada um deles, né? Só pra gente não perder muito tempo, a gente vai fazer dessa forma. Aí a gente vai botar aqui o Eclipse. É um software licenciado pela GPL, né? Todo mundo acho que conhece o que é GPL, né? Quem não conhece, quem não sabe ainda o que é, pode procurar na internet. Echo software. Vamos botar assim, uma ação desconhecida. Informação desconhecida. Se for um outro software, a informação é desconhecida, né? O que a gente vai fazer aqui no nosso informação? A gente vai passar o código do nosso software. Vamos passar aqui o software 4. Vamos rodar a aplicação. O método estático, tu pode ver ali, né? Essa é a função do método estático, legal é isso. Você poder usar, ó. Ele pulou uma aplicação direto. Deixa eu só ver. Ah, sim, claro, Anderson. Olha só o que a gente fez aqui, né? Claro, isso é óbvio, né? Break, né? Me esqueci do break, por isso que tá dando esse probleminha. Agora a gente bota aqui, ó. Muito importante a questão do break, né? Eu mesmo acabei me esquecendo dessa questão. Muito importante a gente, quando usa o switch, né? A gente colocar o break, porque senão o negócio desanda. Ele vai parar lá na opção de baixo, e aí o software não fica legal. Vamos rodar de novo. Agora vai dar certinho. Agora vai ficar bonitinha a mensagenzinha ali na tela. Ó, e quantidade de softwares cadastrados? 4. O Eclipse é um software licenciado pela GPL, né? Vamos mudar então. Agora eu quero saber sobre o software número 2. Só mudei o índice, né? Vou mudar o índice e vou chamar de novo. Ele vai chamar o Dreamweaver. Uma mensagem personalizada para cada um dos softwares, né? No caso a gente fez o switchzinho ali, porque a gente já conhece, né? Então, ó, olha, procura até o Photoshop, né? Porque eu acho que eu devo ter colocado todos eles com o mesmo nome, não mudei. Aqui, ó, claro. Outra coisa que eu não fiz também. Dreamweaver. Depois é Flash e o Eclipse, né? Tá, fechou. Agora tá certinho, agora vai tudo rodar de perfeito. Umas coisinhas que a gente esquece, a gente tá tão apressado que acaba passando e nem percebe que não mudou, né? A maldição do Ctrl C, Ctrl V. Agora sim, o Dreamweaver é um software licenciado, é um software da Adobe, né? Ele não é um software licenciado de GPL, ele é um software proprietário da Adobe. Se eu mudar aqui para 3, ele vai mostrar o Flash.
certo? Vai mostrar para mim o Flash. Ó, o Flash é um software do Adobe também. Então, essa é a ideia que a gente pode utilizar. Tem uma pequena ideia de como se utilizar o software, um método estático, né, e uma variável estática, como a gente já viu aqui com o índice, e um método estático chamado informações, né, para a gente mostrar a informação passando um simples switchzinho ali, que a gente passa uma numeração de 1 a 4, e se for um número diferente ele vai entrar no default, né, informação desconhecida. Então, pessoal, nessa aula a gente também falou um pouco sobre o self, né, que quer dizer o que? Eu estou referenciando, né, a variável da minha própria classe, então a minha própria classe, como a gente viu no método construtor, né, quando a gente tinha lá sobrecarga de construtor, que a gente tinha o parent, né, a gente chamava o construtor de uma classe, da classe pai, né, então aqui eu estou falando de uma outra classe, eu estou falando da classe da minha, com parent eu falo da outra classe, né, da classe pai, então eu estou chamando ao construtor, ou método, a variável da minha classe pai, e no self eu estou me referenciando a minha própria variável, a variável da minha própria classe, né? Então eu estou dizendo, o índice que eu estou falando é a propriedade estática índice aqui em cima, né? Então, pessoal, eu vou deixar esse material todo comentado para vocês, né? Como material suplementar. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um abraço e até a próxima aula.